E aí, pessoal, então vamos dar início à nossa apresentação de hoje. Hoje é 2 de setembro e nós vamos ter o prazer de receber o Dr. Ricardo Oliveira, que é endocrinologista do Rio de Janeiro. Vai falar sobre o excesso de exercícios e a baixa de testosterona. Vai ser moderado pelo Dr. Alexandre Carvalho. Alexandre Carvalho é médico do trabalho, médico do esporte aqui do Rio. Tem uma relevância importante no esporte aqui do nosso estado. O Alexandre, você está ouvindo? Estou. Então, vocês estão ouvindo aqui? Alexandre, se apresenta primeiro, depois o Ricardo também vai se apresentar, e eu vou perguntar para você uma coisinha. Fala de você primeiro, Alexandre, rapidinho. Vamos embora, pessoal. Prazer. Meu nome é Alexandre Carvalho, médico, trabalho com medicina esportiva. Chega mais perto do microfone. Vê se tá melhor agora. Tranquilo? Escutando? Bom, vamos lá, pessoal. Meu nome é Alexandre Carvalho, trabalho com medicina esportiva já tenho há 21 anos já, sou da Confederação Brasileira de Voleibol há 17 e já estou nessa área já há muito tempo e, enfim, o que eu puder acrescentar para vocês será uma honra. Ótimo. Ricardo, fala um pouquinho de você. Boa noite, Henrique, tudo bem? Queria agradecer ao Henrique pelo convite. A gente tem pouquíssimas oportunidades de debater essa área de andrologia com tanta gente boa, tanto que eu estou aprendendo com vocês aqui. Normalmente as pessoas me ligam para tirar dúvida e eu tiro dúvida aqui com vocês. Então, obrigado pela oportunidade, Henrique. Meu nome é Ricardo Oliveira, eu sou endocrinologista, membro da Sociedade Brasileira, mestre pelo FRJ, ex-professor da UERJ e atualmente também estou na diretoria da Sociedade de Medicina do Esporte aqui do Rio de Janeiro. Prazer enorme estar com vocês. O Alexandre é um amigo querido. Eu fiz esse convite a ele também. O Alexandre é uma das referências de medicina do esporte. Eu tenho certeza que ele vai ter mais experiência do que eu com os atletas e vai poder somar acerca da nossa discussão. Então, sem mais delongas, se o Henrique permitir, eu já vou mandar brasa. Então, vamos lá. Pode começar. Beleza, deixa eu compartilhar. Aí, Alexandre, eu pensei da seguinte forma, eu estava falando com o Henrique. Eu vou apresentar 3, 4 slides iniciais e vou apresentar o caso clínico. Quando eu acabar a apresentação do caso clínico, a gente abre para o Alexandre, para os colegas, para o Henrique fazer observações e depois eu vou fazer uma apresentação rápida de 15 minutos sobre o tema, tudo bem? Então, o tema de hoje é excesso de exercício físico e testosterona baixa, o que devemos saber. Então, eu começo a apresentação colocando um ponto importante sobre a testosterona e os extremos. Se, por um lado, o excesso de peso é uma causa importante de hipogonadismo, numa condição chamada MOSH, Male Obesity Secondary Hypogonadism, por outro lado, o excesso de exercício também o é, numa condição... Ricardo, o slide não está aparecendo, está só a tela com a lista da pasta. O slide não está aparecendo. Está aparecendo só a pasta do Samaritano. Perdão. E agora, Henrique? Ainda não. Ainda só a pasta do Samaritano 2021. Fazer o seguinte, então. Eu vou parar o... Bem, deixa eu ver se agora vai. Isso, agora acho que vai. Parar o compartilhamento e abrir de novo. Tem múltiplos slides. Então vai. E agora, pessoal? Agora é perfeito. Então, estava falando dos excessos. Sabemos que o excesso de peso é uma causa de testosterona baixa e o excesso de exercício também o é. Então, essa história ela é muito mais discutida e muito mais estudada há muito mais tempo nas mulheres. Mas, entretanto, nos homens, a gente encontra uns relatos até certo ponto antigo. Então, tem esse trabalho do JAMA, 1984, mostrando aqui
redução do nível de testo e prolactina em corredores de longa distância, mostrando aqui que os corredores, quando comparado ao grupo controle, tinham níveis de testo total bem inferiores ao grupo controle. Não só uma testo total, como também uma testo livre mais baixa, quando comparado ao grupo de não corredores. Em 86, a gente teve um trabalho da New England, mostrando também uma menor secreção de gonadotrofinas em maratonistas do sexo masculino. E também em 91, esse trabalho do JCM, que é a principal revista de endocrinologia no cenário mundial, mostrando que o exercício de endurance reduz não só o nível sérico de testo total, como o índice de androgênio livre, nível de testo livre e também de gonadotrofinas e prolactina. Então, eu trouxe aqui 3 slides para mostrar que essa história ela é um pouco mais antiga do que a gente pensa. Então, agora eu vou apresentar rapidamente um caso clínico, um jovem de 21 anos, solteiro, estudante de medicina, e veio ao nosso consultório com queda de libido. Ele era atleta de natação federado do Clube de Regatas do Flamengo e cerca de 6 meses antes vinha apresentando redução de libido, redução de ereções, quando comparado ao normal dele. Ele relatou o seguinte, era uma história até curiosa. Depois que ele interrompeu o treino de natação, porque ele precisou se dedicar ao vestibular de medicina, então ele largou a equipe, ele manteve o apetite aumentado inicialmente, mas depois ele identificou uma redução muito brusca do apetite. Todos nós sabemos que o exercício aumenta o apetite como um todo, e ele fazia muito exercício. Esses atletas de natação, eles entram na piscina 3, 3h30, saem da piscina 7 da noite, então é um nível de exercício bem alto. E com essa queda de apetite, nos meses subsequentes à interrupção até do treino, ele teve uma perda ponderal bastante expressiva, de 80 quilos para 65 quilos. Ele perdeu 15 quilos em 6 meses. E permaneceu com esse peso por cerca de 1 ano, quando então ele procurou uma nutricionista. Diante dessa queixa de queda de libido, eu apliquei o questionário ADAM. O questionário ADAM é um questionário que pesquisa sinais de deficiência androgênica, são 10 perguntas, sendo que as perguntas mais importantes são a 1 e a 7. Ele respondia tanto a pergunta 1, redução de libido, como também as ereções pareciam ser menos vigorosas. Uma coisa interessante é que ele não reclamava de irritabilidade, rabugento, nada disso, mas depois ele vai fazer um comentário. Então, a avaliação de composição corporal desse indivíduo chamava atenção porque ele tinha 68 quilos, mas o que chamava atenção era um percentual de gordura corporal em torno de 5%, extremamente baixo. E todos nós sabemos que o quão importante a gordura é para a síntese dos hormônios esteroides. Então, ele vinha inicialmente com um nível de testo de 371, entretanto, em razão de uma SHBG um pouco mais elevada, ele tinha uma testo livre calculada. Aqui eu estou mostrando que ele tinha uma testo 1 ano antes de 500 e tanto, baixou para 300 e tanto. E a SHBG subiu. Com isso, ele apresentava também uma redução de gonadotrofinas, se percebe um jovem de 20 anos com FSH de 0,9, um LH de 1,5, muito baixo. E, apesar de ele ter níveis normais de testo total, quando a gente calcula o testo livre dele, em razão da SHBG aumentada, a gente vê que ele tinha uma testo livre de 5,55. A Academia Europeia de Andrologia considera aqui esse valor de 6,5, de acordo com a fórmula de Vermeulen, o normal. Então, ele tinha uma testo livre baixa. Então, resumo do quadro. 22 anos, homem, estudante de medicina, ex-atleta de natação, federado do Clube de Regatas do Flamengo, que vinha com essa tríade de queda de libido, redução de peso e redução do nível de testosterona. Então, eu vou abrir agora para o Alexandre e para os colegas fazerem alguns comentários. Eu passei um pouquinho mais rápido, porque a minha apresentação vai ser depois. Isso era só para trazer o problema aqui para vocês. Alexandre, fala um pouquinho da sua experiência. Vamos embora, então. Eu, apesar de trabalhar com vôlei há 17 anos,
Assim, aqui no consultório eu recebo de todos os esportes, de esgrima a motovelocidade, passando pelo triatlon, e o vôlei é só mais um deles também. Assim, quando a gente vê um caso desse, ele está muito associado aos esportes de endurance, né? E a gente está falando de natação, está falando de triatlon, está falando de ciclismo, corrida, principalmente as corridas de longa distância, tá? E hoje em dia, acho que é uma particularidade muito importante. Hoje a gente tem, entre aspas, pseudos-atletas, né? Não vou dizer que são. Eu falo pseudo porque eles não vão para a competição para ganhar os Jogos Olímpicos, eles não vão para a competição para disputar o Mundial e etc. Eles vão para a competição contra eles mesmos, contra o Strava. Para quem não conhece, o Strava é um aplicativo que você acompanha a sua performance de outras pessoas, etc. E aí isso faz com que eles façam muita atividade física, né? E aí, por exemplo, você tem uma ideia, aqui quem é daqui do Rio conhece, tem a tal da PCC, que é um grupo de corrida que eles vão muito cedo, né? Eles vão lá para o aterro, vão para a reserva, são áreas que são reservadas para eles poderem treinar. Só que isso a gente está falando de 4 horas da manhã. Então os caras acordam 3 horas da manhã, vão Não pedalar, dorme. pedalam, não dormem, né? Pedalam horas e horas e horas, depois voltam para casa, comem, quando não engatam um treino de natação junto, e depois vão para o trabalho normal, né? Enfim, depois treinam natação, vão treinar corrida no outro dia, depois vão fazer musculação, e isso com a vida normal, com 2, 3 filhos, etc. Então, o próprio Ricardo vai falar mais tarde que o estresse, né? O estresse físico, não necessariamente para um atleta de alto rendimento, mas para uma pessoa que se exercita demais, a gente tem que abrir o olho, né? E talvez eu vejo muito eles indo para o consultório do urologista, né? Ó, minha testosterona está baixa, tenho que repor ou não, né? É como se tudo fosse testosterona, né? E não é bem assim. O Ricardo vai explicar melhor isso. Então, assim, eu acho que a gente tem que ficar bastante atento, inclusive o médico do esporte também, para a gente não comer bola com isso, porque muita gente bate palma, né, para essas pessoas que fazem muita coisa, e na realidade não é assim, tá? Enfim, isso é um comentário importante. Uma outra coisa que eu acho interessante, por exemplo, o vôlei, que é um esporte de potência, de muita força, a gente raramente vê isso, a não ser quando a pessoa tem algum outro distúrbio, mas assim, para você ter uma ideia, eles treinam bastante, 8 horas dia, sim, mas são treinos muito específicos, tem musculação, treino de bloqueio, treino de paz, treino de saque, então assim, não é uma coisa muito intensa, né? Só para vocês terem uma ideia, o cálculo de um exercício de alta intensidade para um ponteiro passador, não sei se vocês sabem, era função do GIBA, hoje de outros atletas, como o Carelli, etc., que eles passam e vão para o ataque. Geralmente são as pessoas que mais correm, que mais fazem exercício físico no vôlei. Uma média de 5 sets, de 2 horas e meia, num jogo de 2 horas e meia, em torno de 4 minutos e meio que eles correm em alta intensidade. Tá? Então, assim, a gente tem que saber separar bem esses esportes para entender o que é exercício de alta intensidade, que é exercício de moderada intensidade e de leve intensidade. Tá bom? Obrigado, Alexandre. Você vai Ricardo, voltar aqui, bicho. Você vai voltar. bora. Eu fiz uma revisão do tema. Eu apresentei esse tema recentemente no Hospital Samaritano, aqui no Rio de Janeiro. Vou apresentar num outro congresso. Então, é um tema que eu tenho estudado bastante e é um paciente real do nosso consultório. Então, a gente lembrar como é que funciona, aqui eu vou passar rápido, né? O GNRH vai estimular a hipófise anterior a produzir LH e FSH. O LH vai lá nas células de Leydig estimular a produção de testosterona e o FSH vai nas células de Sertoli estimular a espermatogênese. Lembrando que a testosterona no homem ele tem 3 caminhos principais: se ligar no receptor diretamente no receptor de testosterona, os receptores AR, ou ele ser convertido pela 5-alfa-redutase num metabólito mais potente, que é de hidrotestosterona, ou uma terceira via, que é sofrer ação das aromatases presentes no tecido adiposo, formando estrogênio. E como o Alexandre colocou aqui, a gente não combinou, eu mandei a apresentação para o Alexandre agora, coitado, teve nem tempo de ler direito, a gente não combinou, mas é aqui, Alexandre, eu até ressaltei, ó. O hipogonadismo ele pode ser induzido por estresse, sim, por aumento de cortisol, seja um estresse físico, seja um estresse não físico. Lembrar a gente pode dosar a testosterona total,
que é aquela ligada a SHBG, proteína de ligação. Nós podemos dosar a testosterona biodisponível, que é aquela ligada à albumina, que tem fácil dissociação, mais a livre. E a testosterona livre, no Brasil, nós não costumamos dosar, e sim calcular. Então, aqui, de acordo com esse laboratório da Mayo Clinic, o normal da testosterona no jovem aqui, 17, 18 anos, vai de 300 a 1.200, ele tinha 300 e pouquinho, né? E o cálculo da testo livre normal varia de 5,25 a 20,7, ele estava ali com 5,50. O que me chamava a atenção é que um jovem de 20 anos que falava muito pouco na questão da sexualidade, o cara boa pinta, assim, sarado, mas muito tranquilo, assim, ó. Me chamou a atenção aquilo naquele primeiro momento. E depois as coisas mudaram. De acordo com a Academia Europeia de Andrologia e a Sociedade Internacional também, eles consideram hipotestosteronemia valores menores de testo total menor que 350 ou com valores de testo livre calculado menor que 6,5. E aqui ele se encaixava também, 5,5 de testo livre. Aqui tem várias outras sociedades, Sociedade Europeia, algumas são mais conservadoras, outras menos. Essa aqui da Sociedade de Andrologia é que tem um ponto de corte mais alto, ou seja, tem uma sensibilidade maior para pegar os casos de hipogonadismo. E quais seriam as situações que o exercício pode levar a esse tal hipogonadismo, pessoal? Um overtraining, e os senhores sabem que é o excesso de treinamento. Alguns esportes de combate, eu vou mostrar uns exemplos a seguir. Aqueles esportes em que se exige uma perda de peso rápido, esportes de luta, remo e outros. E lembrar que existe a chamada, aquela tríade da mulher atleta, ela não acontece só em mulher, ela também acontece em homem. É por isso que a nomenclatura mais aceita e mais adequada no dia de hoje é a síndrome da disfunção, síndrome da deficiência energética relativa, ou REDS. E uma das características da síndrome da deficiência energética relativa é o hipogonadismo induzido pelo exercício. Então, por que, pessoal, algumas palavras rápidas, por que a testosterona ela é tão importante para os atletas? Ela é importante para todos os homens, mas para os atletas ela ainda é mais importante. Por quê? A sua baixa pode diminuir a performance física, levar a problemas do sono, letargia, diminuição da motivação, disfunção assim, no atleta e não atletas, redução de libido, disfunção sexual, e aqui acaba sendo particularmente importante no atleta, uma perda de massa muscular. E aqui eu trago essa imagem retirada de um livro de medicina do esporte que, pessoal, exercício físico, treinamento físico é igual a remédio. Se você der numa dose abaixo da dose terapêutica, não vai fazer efeito. Antibiótico, por exemplo. Se der uma dose acima, vai ser tóxico. Então, o exercício se você der uma dose muito baixa, aqui a gente está falando aqui de intensidade de treino, intensidade de volume, ela não vai ser capaz de estimular as alterações corporais que vão fazer o corpo ficar mais forte. Então, pensa alguém que está levantando peso. O objetivo do corpo é criar modificações celulares, musculares, para que no próximo treino ele consiga levantar melhor aquele peso. A partir de determinado ponto, a gente chega numa zona de treinamento ótima, que é a zona em que todos os atletas devem treinar. É lógico que tem várias fases ao longo da temporada, pré-temporada, temporada, competição, mas acima de uma determinada faixa, a gente entra no overreaching e, se isso persistir por um determinado tempo, o chamado overtraining. Aí o atleta pode quebrar. Então, várias características da síndrome do overtraining, alteração de humor, perda de apetite. Perceba que esse rapaz ele tinha uma perda de apetite importante, perdeu 15 quilos em 6 meses, um cara que não era gordo. Alteração do sistema imunológico, fadiga persistente, dor muscular, elevação da frequência cardíaca de repouso, dificuldade em performar, em melhorar a performance, perda de concentração e distúrbio do sono. Eu falei que alguns outros esportes esportes de contato, futebol americano, boxe, rugby,
esses esportes podem levar ao hipogonadismo central, pelo traumatismo repetitivo. Esses aqui, aqueles processos de perda de peso abrupta, aguda, severa, que é muito conhecido nos esportes de luta, por exemplo, MMA, mas o remo, por exemplo, também é um esporte que é por peso. Então, isso também pode causar uma redução central da produção de gonadotrofinas. E quando eu falei tríade da mulher atleta, esse termo caiu em desuso, porque, de fato, primeiro que não é só uma tríade, é muito mais complexo do que a amenorreia, fratura óssea e anemia. E segundo, que ela não acontece apenas em mulheres. Isso acontece também em homens. Daí, a nomenclatura mais abrangente, mais completa nos dias de hoje, é a REDS, ou Síndrome da Deficiência Energética Relativa. Então, é definida por uma alteração fisiológica prejudicada, que inclui alteração metabólica, menstrual, osso, imunidade, síntese proteica, cardiovascular e também uma disfunção endócrina, como, por exemplo, aqui, a deficiência da produção de testosterona. Isso tudo causado, basicamente, por essa LEA. Quem que é essa LEA? Low Energy Availability, ou seja, uma baixa disponibilidade energética. Por quê? Parte daquilo que as calorias que o indivíduo come vai tudo para o exercício. Então, ele acaba fechando o dia no saldo negativo. Imagina aquele camarada que gasta mais do que ganha dinheiro, vai estar sempre fechando no negativo. Uma hora ele vai quebrar. E aqui tem várias características, tanto na saúde do atleta quanto na performance, que podem estar presentes na chamada REDS, mas eu vou destacar aqui as alterações endócrinas, como, por exemplo, esse hipogonadismo. Então, essa síndrome, ela é caracterizada por uma baixa disponibilidade energética, certo? Tudo bem, Ricardo, como é que eu calculo disponibilidade energética? É simples. A ingesta energy intake, é a ingesta calórica, menos o gasto energético induzido pelo exercício, energy expenditure exercise, dividido pela massa magra. Então, quantidade de calorias ingeridas, a quantidade de calorias gastas pelo exercício, diminui e divide isso pela massa magra. Tá? A gente considera LEA, ou seja, Low Energy Availability, uma quantidade menor ou igual a 30 quilocalorias por quilo de massa magra por dia. Tudo bem? Vamos voltar lá no nosso paciente, o Gabriel. Então, ele tinha 68,9 kg, tinha 32 quilos de massa magra. Então, se a gente pensar que ele ingeria 3.000 calorias por dia, ele até nem ingeria isso, provavelmente, porque ele estava com o apetite reduzido. Se a gente pensar que ele gastava 1.500 quilocalorias por sessão, depois o Alexandre ajuda a gente a calcular quanto é que esses caras gastam. Depois me ajuda, Alexandre, quanto é que eles gastam de calorias, como é que a gente pode estimar por treino, dividindo isso pela massa magra, 65 pela massa magra, a gente vai ter um valor de 22,5, tá? Aqui é 32,5, né? Botei 65,5. Ah, desculpa. É porque essa massa magra, na verdade, é a massa livre de gordura. Então, é o peso total, 68,9, menos a quantidade de gordura que esse camarada tinha, que era 3 quilos e pouco. Então, aqui não é massa muscular, e sim é massa livre de gordura. Peso total menos a gordura. Ou seja, uma estimativa de 22,5 dessa disponibilidade energética, ele preenchia esse critério de REDS. Tá? Então, agora a gente vai entrar na fase final, já são 9h28, falar um pouquinho dessa condição, que é conhecida como hipogonadismo induzido pelo exercício, que vem do inglês, a sigla EHMC, Exercise Hypogonadal Male Condition. Perceba os senhores aqui, a alusão, né? A testosterona está lá, como se tivesse um tanque de gasolina bem baixinho. Então, eu trago aqui esse paper feito por colegas nossos aqui, uruguaios, eles descrevem essa síndrome. Basicamente, o treinamento físico persistente,
sobretudo aqueles de maior volume, duração, resistência aqui em espanhol vem em termos de volume, muitas horas de treino, afeta negativamente o principal hormônio masculino e também outros hormônios como LH e prolactina. Esse estado endócrino está se chamando de hipogonadismo masculino, produzido pelo exercício. E o mecanismo dessa disfunção, embora não esteja muito claro, parece que se deve a uma disfunção do eixo central, do eixo hipotálamo, hipófise testicular, mas uma disfunção central provocada por anos de treinamento físico de muita magnitude, de muito treinamentos físicos de endurance bastante longos, digamos assim, levando a esse BDE, que seria baixa disponibilidade energética. Esse outro trabalho do grupo lá da Carolina do Norte avaliou também pacientes de endurance e o que ele recomenda é que os médicos, e é importante os senhores terem isso em mente, porque às vezes o paciente vai parar no urologista. Por quê? Porque às vezes a queixa dele não é que não está correndo bem, a queixa vai ser queda de libido. Que esses pacientes do endurance, eles podem ter potenciais alterações da testosterona e o médico deve ficar de olho. E é importante destacar que, às vezes, o nível hormonal desse cara vai estar ali muito perto do normal. Esse menino, por exemplo, se eu fizesse uma análise nua e crua da testo total de 320, por exemplo, eu poderia cair no erro de dizer que estava tudo normal. E não estava. E aqui eu peguei ontem à noite, o Henrique viu que eu estava lá 1h mandando artigo lá para o grupo. Isso é um trabalho no grupo é um estudo publicado mais recente, 2018, em atletas que completaram o Ironman em 2011. O que eles fizeram? Percebam os senhores que aqui é antes da prova, antes da competição, imediatamente antes da prova, e no D1 e no D2 pós-prova. Alexandre pode falar um pouquinho também o que é o Ironman. É uma coisa para extraterrestre. Talvez não tenha ninguém aqui no grupo que possa... É uma coisa para extraterrestre, não é para a gente. Então, vocês percebam que mesmo antes da prova, mais do que 50% dos pacientes já apresentavam uma testo borderline, na faixa cinzenta, ou baixas. Ou seja, pelo menos metade já tinha uma testo borderline ou baixas. E quando a gente avalia o D2 pós-prova, a gente vê que a coisa fica ainda pior. Mais pacientes vieram para a zona de deficiência, mostrando aqui o impacto do treinamento crônico excessivo sobre os níveis de testosterona. E aqui o impacto mais agudo, que esse exercício mais intenso, mais longo, mais extenuante. Eu não vou falar intenso porque aqui não é intensidade, tem a ver com exercício extenuante. E aqui, esse trabalho publicado aqui no JCM, que é a principal revista da endocrinologia, eles avaliaram o seguinte, eles pegaram, a população estudada era o seguinte, paciente que tinha sintoma de hipogonadismo, qualquer que fosse ele, e eles tinham que ter história de treinamento excessivo ou perda de peso excessiva, ou seja, os caras treinavam mais de 10 horas por semana ou perderam mais de 10% do peso. Então, percebam que o nosso paciente estava aqui, né? Tanto treinava mais de 10 horas, quanto tinha perdido muito peso. Então, os senhores percebam que aqui, em cima, vai ter o valor dos homens com esse hipogonadismo pelo exercício, e embaixo, os homens que nem treinavam. Vocês percebem que esses indivíduos que treinavam muito e tinham hipogonadismo, eles tinham IMC consideravelmente mais baixo, na taxa de 20, comparado com 24, IMC é o índice de massa corporal, eram mais magros. Eles apresentavam um nível de testo basal menos do que 50% do grupo controle. O grupo controle tinha uma média de testo de 500 e pouquinho, e o grupo desse hipogonadismo induzido pelo exercício tinha uma testo menor que 200, 193. Eles tinham níveis de gonadotrofinas também menor do que a metade do grupo controle, tudo bem? Mostrando o impacto que esse hipogonadismo pelo exercício exerce sobre o aspecto endócrino. Interessante que, olha, aqui é um teste de análogo de GNRH, a gente não tem esse teste no Brasil, mas basicamente aplica-se GNRH
e se observam os picos de LH. Eles tinham uma teste basal. Isso aqui é um paciente específico, tinha uma teste de 225. Depois que esse paciente foi tratado, ganhou peso, normalizou a testosterona, a gente pode ver que ele tem uma normalização dos picos de LH no teste de NRH, mostrando que essa condição é uma condição potencialmente reversível, desde que a gente trabalhe em cima da causa base. Melhora de dieta, redução de treinamento e assim por diante. E aqui é um artigo bem mais recente, do grupo também, do mesmo grupo, Carolina do Norte, publicado ano passado, que eles colocam, será que isso realmente seria uma disfunção ou seria um ajuste adaptativo? Então, é uma coisa que fica em aberto. E aqui, para a gente chegar na fase final da apresentação, lembrar que diferentes tipos de exercício exercem impacto diferente sobre a secreção de testosterona. Por exemplo, exercícios de alta intensidade, que é o caso do HIIT, que está na moda, ou, se a gente quiser botar aqui, Alexandre, o atleta de vôlei. O atleta de vôlei ele não fica correndo em volta da quadra. Ele faz atividades intervaladas de alta intensidade. Vai promover aumento do nível sérico de testosterona. Os exercícios resistidos, por sua vez, musculação e assim por diante, também vão promover aumento do nível sérico de testosterona de modo fugaz, mas promove um aumento dessa secreção. Entretanto, aqueles indivíduos arrolados em exercícios de endurance, sobretudo aqueles mais prolongados, acima de 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas, esses indivíduos vão ter uma redução do nível de testosterona. Então, o endurance mais curto pode aumentar, mas os exercícios mais prolongados, esses sim, vão promover uma redução do nível de testosterona. E voltando àquele artigo que eu citei agora há pouco, o autor coloca, será que esse hipogonadismo, ele de fato é uma coisa aguda que acontece e depois cronifica? Ou será que essa cronificação pode ser talvez um mecanismo de adaptação do próprio organismo? Então, a gente não sabe. Me parece que isso tem muito mais a ver com uma disfunção, tanto que quando a gente normaliza, ganha peso, a coisa meio que normaliza. Isso é um trabalho recente falando sobre tratamento de testosterona baixa e exercício, tudo bem? Então, que o autor coloca que, eu até coloquei aqui só porque sempre gera discussão, não existe nenhum suplemento alimentar que vai melhorar a testosterona. Isso é uma falácia, isso é fake news. Não adianta ficar dando feno grego, tribulus terrestre, ácido aspartico, isso não existe. Alguns deles até promovem alterações consideradas negligíveis, alterações bem pequeninas e que não têm qualquer relevância clínica. Percebe que é um trabalho até escrito por um grupo da Universidade de Jacksonville, da Harvard University, um grupo forte, é bom a gente reforçar isso. E agora esse é o meu último slide, antes do fecho do caso. Aqui é um trabalho antigo, de 97, 2007, 2017, tem mais de 20 anos, mostrando no corredor que apresentavam o hipogonadismo. Perceba os senhores que em 97 eles chamavam de hipogonadismo hipogonadotrópico idiopático. Hoje nós chamaríamos como de hipogonadismo induzido pelo exercício. Então, era um corredor, tá? De 29 anos, que corria em torno de 50 a 90 milhas por semana. 50 milhas vai dar 80 quilômetros. Então, imaginem um cara que corre 80 quilômetros por semana desde os 15 anos de idade e está com 30 anos. E se apresentou com uma fratura pélvica de estresse, osteopenia e um hipogonadismo central. De acordo com esse estudo, o atleta foi tratado com clomifeno, numa dose que a gente não usa, uma dose alta. Eu não sei se o Conrado está aqui hoje, Henrique, queria que ele tivesse. A apresentação dele sobre clomifeno há 2, 3 semanas atrás foi bem legal. Então, eles usaram uma dose aqui bem mais alta do que a gente está acostumado, 50 miligramas 2 vezes por dia, por 5 meses, 100 miligramas dia, uma dose bem alta.
E aqui a gente pode ver o impacto que o clomifeno teve sobre a produção de LH e FSH por 20 semanas, 5 meses, aumentou bastante LH e FSH, e aqui o estudo foi interrompido, ó. Aí a coisa volta a cair. E aqui foi reiniciado na dose de 25, a coisa volta a subir. Quando analisado o impacto da testosterona, seja ela total ou livre, a gente percebe um impacto bastante relevante até a 20ª semana, quando o tratamento foi interrompido, então caiu, e aqui foi reiniciado, subiu de novo. A mesma coisa aconteceu no que diz respeito ao estradiol. Então, pessoal, esse atleta, aluno de medicina, eu avaliei ele, orientei um ajuste nutricional, o aumento da ingesta de calorias, da ordem de 500 a 1.000 calorias por dia, uma redução do volume de treinamento de 15% a 20% por semana, e a gente optou em tratá-lo com clomifeno, 50 mg, um comprimido dia, e agora eu vou mostrar para vocês o resultado. Ele, com ajuste de dieta e de treino, teve um ganho importante de peso, saiu de 68 para 74, para 77. Percebam que ele é tão regrado que ele conseguiu esse avanço em 3 meses. Ele conseguiu aumentar de modo importante o percentual de gordura, então ele dobrou de 5 para 11% o percentual de gordura. E esse é o resultado. Ele teve um aumento importante do nível sanguíneo de testosterona, aqui com 900 e tantos de testo. A testo livre passou de 14 e o LH também subiu para mais de 7. E o paciente... E aí o mais engraçado, né? Ele falava, doutor, engraçado que eu não tinha tanta queixa, mas o que as pessoas notaram que agora eu não estou irritado, então ele não achava que estava irritado, mas depois que ele teve essa melhora, aí ele mora com a mãe, enxergaram que ele está menos irritado, e a parte sexual que ele se queixou, mas ele era um cara muito pacato, e isso teve uma influência grande sobre a sexualidade dele. Ele estava mais de um ano sem ter relação durante a pandemia. Percebam, um jovem de 20 anos, universitário, e aquilo não estava fazendo falta nenhuma para ele, segundo ele. Agora ele meio que voltou ativa, está feliz da vida, está bem clinicamente, e recentemente ele teve esse resultado, me procurou, e eu reduzi a dose do clomifeno para 25 miligramas dia ou 50 miligramas em dias alternados. Eu não sei qual dos dois que ele escolheu. Então, eu queria agradecer a todos aí pela atenção. Esse aqui é o meu contato, ó, meu Instagram, ricardooliveira.endocrinologia. E isso aqui é o nosso site de Endocrinologia e Medicina do Esporte. E agradeço a todos. E vou deixar agora o Henrique e o Alexandre conduzirem aí esse restinho de discussão. Obrigado, Ricardo. Maravilhosa apresentação. Alexandre, vamos dar continuidade, por favor. Vamos embora. Pessoal, é o seguinte, Ricardo levantou a bola, agora a gente corta. Né? Você é do vôlei, né? Aí você corta. Pô, tem que cortar. Levantou a chutada. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre quando a gente fala de intensidade de exercício físico, a gente tem que sempre lembrar num exame chamado ergospirometria, tá? Que nada mais é do que um teste de esforço com análise de gases. Tá? No caso, gases expirados, a gente vai analisar o oxigênio, gás carbônico, etc. Tá? A partir dali, a gente consegue botar certinho quais são as zonas de treinamento. Geralmente, a gente divide em 5 zonas, de 1 a 5, e seja o atleta ou a pessoa que for treinar, ela vai ser colocada dentro daquelas zonas. Tá? Então, quando você tem isso, a chance de você chegar no overreaching ou no overtraining cai consideravelmente. Tá? Claro, vai depender do esporte. O vôlei, por exemplo, o vôlei de quadra não utiliza esse teste porque para eles efetivamente não vai ter eficácia nenhuma. Já o vôlei de praia já utiliza, porque é um esporte um pouquinho mais aeróbico do que o vôlei de quadra. Então, dependendo do esporte, você vai usar ou não. Mas, principalmente com esse público que vai chegar aos consultórios, né, nossos, que a gente está falando de triatleta, de corredor, de ciclista. E aí, mais uma bola que ele levantou, só para vocês terem uma ideia do Ironman, eu sei que tem um aqui que faz, tá? Tem um nutricionista aqui, o Léo Viana,
triatleta, enfim. E só para vocês terem uma ideia, geralmente os caras nadam 3,860, 3 quilômetros 860. Depois pedalam 180 quilômetros, 180 e 250. Só aí Depois eu já correm. morri. Só aí já morri. A coluna, o joelho já... E depois eles fecham com uma maratoninha de 42,2, entendeu? Então, assim, geralmente é uma prova longa, de 11 horas para cima. E aí a gente está falando de pessoas que, às vezes, chegam num certo ponto que eles já não estão mais conectos ali, né? Eles não estão mais conectados ali, eles simplesmente estão executando o movimento e, apesar de estarem treinados, etc., a chance de ele entrar em overtrain e tal é muito grande, né? E aí a gente pega pessoas normais, ditas normais, né, que trabalham, têm vida, fazem tudo isso, acordam 3 horas da manhã, pedalam, e geralmente eles dormem muito mal, o nível de estresse é muito grande. Acho que tem uma psicóloga aqui, né? Eu estava vendo pelo grupo de vocês, e isso é uma coisa assim que é muito característico deles, tá? Então, assim, eu não vou dizer que é uma síndrome obsessiva compulsiva, tá? Mas beira isso, tá? A gente tem que tomar muito cuidado que em algum momento eles saem da casinha deles mesmo, tá? Só a título de curiosidade, eu tenho uma atleta que ela faz ultra mega maratona em ambientes hostis, tá? São 4 provas que tem, né, que é cruza o deserto do Saara, são 256 quilômetros cruzando o deserto do Saara. Outra é o deserto do Atacama, Antártida, e a última prova é lá aquele deserto lá na China, de 200 e tantos quilômetros também. Aí um dia ela estava treinando, ela veio aqui para fazer os testes dela, falou assim: Alexandre, esse último treino eu saí da minha casa do Recreio, fui até o centro e voltei. Parei em 8 botequins para tomar cerveja. Eu, opa, saiu da casinha completamente, né? Então, assim, pessoa treinando com álcool, que desidrata, enfim, achando isso aí o máximo. Então, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado, que tem também, às vezes, um componente psiquiátrico importante, tá? Enfim. Alexandre, a compulsão, ela pode ser por sexo, pode ser por jogo, pode ser pelo exercício também. Eu sou endocrinologista, eu trabalho com obesidade. Pacientes com obesidade mórbida, muitas vezes têm uma compulsão alimentar. Não é raro, depois que ele opera lá a bariátrica, perde 50, 60 quilos, ele não consegue mais comer, mas ele pode migrar para um outro vício. O álcool é um deles, Alexandre. Eu queria também, Alexandre, ouvir do Henrique e dos colegas, porque esse paciente ele pode chegar no urologista. Se isso já aconteceu com vocês, de pegar isso, porque a única queixa do cara pode ser queda de libido. Ele vai parar lá, vai aonde? Vai no urologista. Tomou o Viagra lá, não funcionou, e vai no urologista. Queria saber a percepção de vocês e o quanto que isso é comum. E se não é comum, eu vou fazer um desafio. Isso vai ser cada vez mais comum, com esse apelo fitness, com essa moda de exercício, sobretudo numa cidade como a nossa, que tem esse apelo muito grande. Por isso que Alexandre está aí, consultório lotado, porque Rio de Janeiro é uma cidade que realmente puxa muito por essa questão do esporte. Fala um pouquinho, Henrique. O Ricardo, queria te perguntar uma coisa. Todos os pacientes que fazem excesso de treinamento têm essa queixa do hipogonadismo? Ou só alguns deles? E por que uns têm e outros não têm? Pois é, Henrique, aquele trabalho, acho que foi da New England, eram 28 maratonistas, né? Então, metade tinha nível de teste baixo ou limite, outra metade não tinha, né? Aí tem muito uma questão individual. Então, assim, depende da composição corporal de cada um, não é? Mas eu vou responder essa pergunta, não sei nem se eu vou responder ela certo, mas uma vez eu estava dando uma aula de hipogonadismo induzido por esteroide. O cara que toma bomba e fica com hipogonadismo. Normalmente é uma situação reversível, mas às vezes é irreversível. Quais eram as 3 características que aumentavam a chance de ser reversível? O cara que era mais velho. Então, o cara que era mais velho se ferrava mais. Eu acho que aqui também vale. 2, o cara que tinha uma testo basal mais baixa. Imagina que um tinha uma testo de 900, o outro tinha uma testo de 350. Eu acho que esse vai sofrer mais. É igual o cara que entra na terceira idade já com menos dinheiro. Tá ferrado, porque aquele que entra com 1 milhão na conta, agora aquele que entra com 5 mil na conta, a gente sabe que vai ter dificuldade dali para frente.
E a terceira situação é o cara que tomou bomba dose muito alta e muitas vezes. E a analogia que eu faço aqui é aquele cara que está há muito tempo nessa questão. Ali eu mostrei um artigo de um cara que corria dos 15 anos aos 30 anos, o cara corria 80 quilômetros por semana. Então, eu acho que tem a ver com essas características: genética, testo basal, composição corporal, e o quanto que o cara faz de exercício, há quanto tempo também. Parece que você, quando recupera a camada de gordura desse paciente, um pouquinho, também melhora o nível de testosterona, né? Para produzir a testosterona, precisa do colesterol. E o que eu falei para esse menino, e ele cumpriu acima da meta, eu falei: eu quero que você engorde. Eu quero que você engorde, quero que você ganhe gordura. Quero que você ganhe só músculo. Se ganhar músculo, ótimo. Eu quero que você ganhe gordura, porque está faltando matéria-prima para você produzir a tua testosterona, que é o que você acabou de falar, Henrique. E por que não fazer a reposição com testosterona para esse paciente que tem queixa? Boa pergunta, olha só. Certamente era uma possibilidade, certo? Agora, a gente sabe que nos casos de hipogonadismo funcional, a gente tem... Esse caso, eu peguei muito do conhecimento que a gente tem do paciente obeso, do paciente que tem hipogonadismo por anorexia, que são chamadas causas de hipogonadismo funcional. O próprio prolactinoma ele responde também ao clomifeno, em termos de secreção de testo. Então, nesses casos funcionais, a gente tem uma resposta muito boa ao CERM. Agora, para te falar a verdade, a grande coisa que me fez optar por não repor testo nele, eu gosto muito de reposição de testosterona desde que o indivíduo tenha deficiência. Meu pai repõe testosterona porque tem deficiência. A grande questão é que eu vou repor até quando? Um menino de 20 anos de idade, daqui a pouco ele vai querer ter filho. Então, eu acho que demos sorte que funcionou, né? Porque se o tratamento com CERM não funcionasse, e às vezes não funciona, a gente poderia estar discutindo. Mas eu acho que a base ali, Henrique, foi muito de redução de treino e melhora da dieta. Então, eu também não queria esperar tanto tempo, eu queria resolver logo a situação, mas talvez esse paciente tivesse uma resposta não tão rápida e não tão grande, mas só com dieta, aumento de calorias e redução do exercício, talvez ele já tivesse uma resposta razoável, digamos. A Fernanda, ela fez um comentário. Fernanda, faça pessoalmente, por favor. Olá, pessoal. Gostei muito, aprendi muito nessa aula. Eu sou psicóloga e a minha questão com relação Fernanda, a isso... seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Uma honra ter um profissional não médico aqui com a gente. Esse paciente, estou te interrompendo, mas não te interrompo mais. Ele vai para o urologista ou ele vai parar lá no psicólogo. E é um problemão para você, porque são pacientes difíceis, né? Sim, geralmente tem um componente de ansiedade. Toda compulsão, em geral, tem um componente de ansiedade, por isso desloca. Então, quando ele não estava nem com... Tem uma questão de percepção corporal, né, de autoimagem, que vai estar relacionada com esses esportes, principalmente, não tem a percepção, muitas vezes, do corpo e de como está ficando, da baixa de gordura, da questão comportamental mesmo. Então, assim, do impacto na sexualidade. Eu sou da área de sexualidade, então, muitas vezes está deslocado. Todas essas questões dessas necessidades estão deslocadas e estão mascaradas por um sintoma de ansiedade que vem e que quanto mais você entra, como se entrasse num looping, né? Então, quanto mais faz, e não percebe, até ter uma intervenção de um profissional da área de saúde, seja ele um médico de alguma dessas áreas ou alguém da área de psicologia, não rompe esse ciclo. Esse ciclo continua. É diferente, por exemplo, quem entra nesse ciclo por uma questão profissional, né, profissionalizante. Acredito que seja um pouco diferente de quem entra numa coisa mais amadora, mas é o tempo, né? Qualquer coisa que você faça em excesso, né, o corpo começa a sentir. Eu fiquei pensando enquanto vocês falaram, isso a longo prazo. Uma coisa é isso 2, 3, 4, 5 anos, né? Imagina aquela foto daquele homem, ele nem parece na foto, a foto não dá para a gente ver muito bem, mas
que corria há não sei quantos anos que você coloca, ele está muito envelhecido em relação ao que seria. Isso acontece? Esse impacto cumulativo? Com certeza, e eu posso te dizer que outro dia eu tive uma paciente, Alexandre deve ter muitos, né? Bem magrinha, corre pra caramba, tá sem menstruar, bem típico, né? E eu falei para ela, olha, eu não tenho como tratar você. Ela me olhou assim e falei, não, você precisa entender. E aí eu mandei para o nutricionista e ela começou a ganhar peso, ótimo, né? Era isso que eu queria. Aí ela me ligou reclamando que estava ganhando peso, eu falei, olha, desculpa, eu não consigo te tratar. Se você quiser, eu faço um Zoom com a psicóloga, com a nutricionista, com você e comigo, a gente senta todo mundo. Agora, se você não entender os nossos objetivos, e são bem difíceis, são pacientes que mudam de médico, vai mudando de médico. Essa que eu estou comentando, ela estava há 10 anos sem menstruar, dos 20 aos 30 anos, e achava super normal, entendeu? Então, você vê que tem uma questão de cabeça ali muito forte. Com a imagem, né, corporal, com a questão Sim. feminina também, entra na questão de sexualidade. Eu estava vendo um artigo que falava de anorexia, né, e que tinha uma questão relacionada com o vaginismo, saindo um pouco da questão de disfunções masculinas que a gente vê. Igual de síndrome metabólica, ejaculação precoce e incontinência urinária. Eu também nunca tinha visto, eu vi há 2 anos atrás uma primeira relação de tudo isso. E já vi pacientes que chegavam com treino, aí é uma questão da clínica, de Ironman. Opa, acho que ele fechou. Essa é a experiência que eu tive em termos de esporte. Era um paciente que fazia Ironman, mas que estava com uma questão de ansiedade muito forte, com uma ejaculação precoce, que chegou por um uro. Provavelmente o exercício entrava como ansiolítico ali, né? Mas, né, além do ansiolítico, né, porque é como se fosse uma overdose do ansiolítico. Uma overdose, cada vez mais, e aí você entra naquele ciclo vicioso e não consegue sair dele. E às vezes eu acho que o nosso grande desafio, não sei se é isso, eu fiquei com essa sensação, é a adesão do paciente, né? Você falou, ele fica trocando de médico. Quanto eles aderem? Eu acho que essa é uma pergunta que eu queria fazer para vocês, né? Porque também é complicado, às vezes passa por vários, vai trocando, até teoricamente como se alguém fosse dizer o que ele gostaria de ouvir para se manter naquela condição, ou não. Sim, isso é uma verdade, e isso só prejudica. Esse caso que eu trouxe aqui é um caso ruim, porque é um menino nota 10, é um menino que aderiu 100% e deu certo, funcionou. É um caso ruim, porque acho que a maior parte dos casos é caso de adesão ruim, é caso que o paciente muda de médico, não quer engordar, não quer parar de treinar. Essa semana, ontem eu atendi um dentista obeso, pré-diabético. Eu falei, ó, preciso que você faça 150 minutos de exercício por semana, preciso que você tome esse remédio para ajudar a comer menos, e preciso que você durma 1 hora a mais por dia. Aí ele falou, mas eu preciso. Se você não fizer isso, eu não vou conseguir chegar lá. Então, às vezes é difícil, né? O cara, pô, mas eu acordo 5 da manhã para trabalhar, para dar plantão. Então, eu acho que o papel do médico é sinalizar. Até porque se o resultado não vier, a responsabilidade é do paciente que não seguiu. Dormir é importante. Se alimentar melhor, seja mais ou menos, dependendo do caso, é importante. Às vezes, o Alexandre mete do esporte. Às vezes, a saída é treinar menos. Caramba, mas exercício é tão bom? Exercício é ótimo, mas é igual ao remédio. Se você der numa dose acima, você vai trazer um problema para a saúde do paciente. Eu estou curioso de ouvir o Alexandre. Alexandre, o que você fala aí? Então, essa coisa de treinar menos, assim, dos meus pacientes aqui, 20% deles eu mando treinamento. E é muito comum, mas muito comum mesmo, principalmente hoje em dia no ciclismo, que hoje as pessoas elas correm, elas pedalam em grupos, né? Eles vão naqueles pelotões, geralmente eles dividem 1, 2 ou 3, dependendo do nível de intensidade que cada um faz, e você é colocado dentro daquele pelotão e dali você vai, porque você tem segurança, você tem suporte de mecânico, tem aguinha, tem não sei o que, tem um monte de coisa, é super interessante. Mas o problema é que você bota todo mundo no mesmo saco.
E aí que está o grande problema. Tem gente que não consegue acompanhar, não tem genética para isso, não tem genética, né? Não nasceu com VO2 alto, não está treinado ainda e não tem rodagem, né? Não tá adaptada a isso. E aí as pessoas acabam forçando demais. E aí quando você fala para a pessoa, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é um passo para trás, para dois para frente depois. Quando ela entende, ela tem muito resultado. O problema é não entender. Que aí ele abre mão de outras coisas, que são os estimulantes. E aí a gente cai num terreno muito fértil para picaretagem de todos os tamanhos. Desde o uso de esteroides, o uso de anfetaminas, efedrinas e tudo que a gente sabe que tem aí de estimulante, né? Inclusive alguns dizendo que não tem nada, que são bioidênticos, aquelas maluquices todas que a gente vê hoje, mas que tem um nível assim de aceitação deles muito grande. E são quase que nada aquelas pessoas que acreditam que a vacina faz mal, mais ou menos isso, entendeu? Assim, é uma legião, e aí eles acabam, obviamente, vão para os médicos que querem escutar aquilo que eles querem ouvir, né? Hoje veio um cara aqui, ele mandou os exames dele, né? Ele toma esteroide há muito tempo e eu, obviamente, falei a primeira coisa, eu preciso falar que faz mal, é isso. É um cara enorme, de forte, não tem hipogonadismo, não tem a menor chance de precisar tomar. E aí já veio com uma HVE, com obstrução de via de saída de ventrículo esquerdo, ou seja, já está com uma hipertrofia importante. E ele achando que tá tudo normal, entendeu? Assim, não sei qual foi a aceitação disso para ele. Que eu falei, agora você vai ter que diminuir o treinamento, ele faz LPO, levantamento de peso olímpico com boxe. Assim, treinamento de força o tempo inteiro. Eu falei, cara, agora vamos para o aeróbico, muda o estilo de vida e para de tomar bomba. E isso é muito complexo, porque vai ter um cara aqui do lado que vai dar bomba para ele achar que está tudo normal, que não, essa é uma operaçãozinha pequenininho, septo de 13, não, é pouco, e por aí vai, entendeu? Então, assim, isso é muito problemático. Uma experiência, o outro Oi? lado disso, queria compartilhar uma experiência. Até eu posso falar desse caso porque ele foi autorizado para congresso, para questões científicas pela paciente. Foi um caso que eu atendi no HC, que ela era halterofilista, né? Então, para ela conseguir os níveis mudou completamente. Então, ela tomava uma quantidade de testosterona que ela tinha um nível de testosterona acima de 900. E entrou numa no Hospital das Clínicas por uma compulsão sexual. Então, a primeira coisa que eu tinha que conseguir fazer era baixar o sintoma compulsivo que estava acontecendo em termos de sexualidade. Para depois, e a discussão do psiquiatra era exatamente o nível de testosterona concorrendo com as medicações psiquiátricas para controle da compulsão. Foi um caso que foi para congresso, a gente levou para o congresso, eu era terapeuta do caso. Então, assim, a gente tem o outro lado, né? Então, o quanto essa questão, muitas vezes, da busca pelo exercício físico, por tudo isso, eu fiquei pensando no masculino, né? Enquanto vocês estavam falando, também essa coisa da performance, da coisa de ser atleta e de fazer esse tipo de exercício, independente do tipo, quando vocês falaram de força ou dessa diferença, né? O quanto isso leva muitas vezes a pessoa ao limite, né? Em termos psiquiátricos, era o que vocês estavam... Impacta na sexualidade, de qualquer forma, não tenho o que dizer, seja qualquer tipo de alteração dessa. Isso não tem como negar. Seu microfone está fechado. Desculpe. E hoje em dia, a pessoa ela vem muito poluída, que ela vem geralmente com dieta restritiva, low carb, dieta cetogênica, dieta de jejum intermitente, aí inventa o nome que quiser, mas geralmente são dietas muito restritivas, com excesso de treinamento em volume e intensidade, e, enfim, aí vai cair na mão nossa, né? O psiquiatra, o psicólogo, ou o médico do esporte, ou o urologista, ou o ginecologista, né? Do outro lado, se for mulher. Assim, isso eu acho que cada vez vai ter mais, tá? E eu tenho visto muita gente assim, muita gente mesmo. Eu acho que a gente nunca vai conseguir fazer todos os pacientes entenderem a realidade da coisa. Acho que o que a gente tem que fazer é apresentar as vantagens e desvantagens, os custos e benefícios de cada decisão que ele está correndo o risco de tomar.
colocar para ele decidir, olha, se você continuar fazendo o que está fazendo, você vai continuar com a testosterona baixa, pode ser que seu casamento acabe, isso vai gerar outros problemas emocionais também, não só disfunção erétil, mas outros problemas emocionais. Ou se você fizer o contrário, fizer o que eu estou falando, você vai ter que reduzir sua carga de trabalho, vai ter que aumentar peso, vai ter que dormir mais, comer melhor. Então, tem que apresentar as vantagens e desvantagens de cada decisão que possa ser tomada e deixa para ele resolver. Eu penso assim. Ricardo, quer fazer um comentário? Eu queria só agradecer pela oportunidade. Obrigado aí, Henrique. Estou muito honrado de estar aqui. Obrigado, Alexandre, também. E era um caso legal que eu queria compartilhar com vocês. E espero que a gente aprenda com esse caso também. E a minha impressão é que a gente vai ver muito mais isso. E eu deixo aqui só uma pergunta no ar, que é uma pergunta final. Será que se a gente pegar todos esses atletas de natação, de corrida, de futebol e vários outros, quantos casos de testo baixo a gente não vai pegar porque está treinando demais ou está comendo de menos? É só uma reflexão. É isso aí. Pessoal, nós não vamos encerrar agora, não. Hoje vamos fazer um pouquinho diferente ao final da apresentação. Alexandre, você quer encerrar, Alexandre? Bom, primeiro queria agradecer a oportunidade de discussão de altíssimo nível. Ricardo já conhece, um grande amigo e parceiro, apesar de ser flamenguista, eu sou corintiano, eu sou paulista, mas moro aqui no Rio. Mas, enfim, é um parceirão e agradeço a vocês, a todos, a oportunidade da medicina esportiva sair um pouquinho das quadras, né, daquela coisa, e a gente entrar dentro das outras especialidades, que o exercício físico é muito bom para muita coisa, mas vai até a página 2, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não passar do ponto, porque senão ele vai ser prejudicial no momento que a pessoa pode estar vivendo. Ok? Abraço a todos. Fazer propaganda aqui, Henrique, do Alexandre. O Alexandre ele trabalha numa clínica super bacana, com teste cardiopulmonar, ergospirometria, fica em frente ao Shopping Leblon, aqui no Rio de Janeiro. Então, quem tiver pacientes que querem fazer uma avaliação de VO2 máximo, definir zonas de treinamento ou fazer uma avaliação cardíaca e pulmonar de esforço, pode mandar para o Alexandre, que está muito bem mandado. Alexandre Carvalho, esse é o cara. Eu pediria que vocês dois continuassem, porque nós vamos apresentar um caso agora do Lucas, que é um colega urologista de Salvador, e que tem muito a ver com a participação, com a atuação de vocês. Então, o Lucas Bittencourt vai apresentar um caso que ele recebeu essa semana e vamos ouvir depois a opinião de cada um. Lucas. Tudo bem? Boa noite a todos. Foi um caso que eu coloquei no grupo hoje da Quinta Potência, paciente que eu atendi no consultório, que me gerou dúvida e enfim, eu resolvi trazer para cá. Me desculpe se me falhar alguma coisa, porque eu não estou com o prontuário do paciente aqui, mas eu tenho mais ou menos a história e alguns resultados dos exames. É um paciente de 37 anos que chegou com um quadro de sintomas, sinais e sintomas de hipogonadismo, tanto sexuais quanto não sexuais. Ele veio com histórico de que operou de uma cirurgia bariátrica no meados de julho. Tá? Ele perdeu 20 quilos até o momento, e há 15 dias depois desse procedimento cirúrgico, ele sentiu uma dor abdominal difusa, não sabia explicar, não sabia caracterizar bem essa dor e voltou para o hospital sendo prontamente internado. Foi diagnosticado uma trombose de veia cava. Não tive acesso ao exame, não sei especificar, pormenorizar isso daí, mas o que foi relatado por ele é que não precisou de nenhuma intervenção. As únicas medicações que foram utilizadas foram o Xarelto e o Clopidogrel. Hoje ele veio para mim no consultório por conta dessa queixa, ele está usando somente o Clopidogrel, Xarelto, perdão. De exames que ele trouxe para mim hoje, por conta dessa queixa toda dele aí, né, de hipogonadismo, ele trouxe um hematócrito de 42, um LH de 3, FSH de 4, uma testosterona total de 290
Prolactina, estradiol dentro do limite, relação testosterona e estradiol estava em 18, se não me engano, tá? Colesterol de 220. Ele tinha uma curva lá de todos os testes laboratoriais em curva de melhora, muito provável por conta, né, já do resultado da cirurgia dele. E aí me veio essa questão: o que é que eu vou fazer com esse rapaz de 37 anos, com história de trombose, de veia cava, só ilustrando aqui novamente, ele já vinha usando testosterona exógena, apesar de não ter filhos, tá? Então, antes da cirurgia, já foi feito para ele um teste de longa, veio para mim, né? Não foi eu que tinha indicado, não tinha feito nenhum estímulo endógeno. E aí eu fiquei, de fato, nessa dúvida aí: estimula esse cara endogenamente, continua a testa exógena ou vou para uma tópica para ele inicialmente? Aí eu dei uma revisada ontem pelos guidelines da Sociedade Europeia, falando que sobre tromboembolismo venoso, né, ele fala só que é uma contraindicação relativa o tromboembolismo venoso familiar. Entretanto, é importante nesses pacientes a gente avaliar algum caso de trombofilia, encaminhar de fato para o hemato. E foi o que eu fiz. Eu não tratei, não estimulei endogenamente e pedi uma avaliação com hemato para ver o que pode dar, ou se de fato descartar qualquer tipo de trombofilia, e joguei isso no grupo para ver se alguém poderia me ajudar aí, que eu passei um aperto. Ô, Lucas, esse é o tipo do caso que a gente gosta de dividir, né? Porque você está lá no consultório, você fica, cara, e aí? O que eu faço? Eu acho que eu ficaria com a mesma dúvida que você, mas eu queria fazer um comentário. Na aula retrasada que o Conrado deu, eu até queria falar com ele. A gente sabe que o clomifeno ele está associado à trombose também. Inclusive, tem relatos de casos. Aí o Conrado falou acima, sei lá, de 280 semanal. Eu não sei de onde que ele tirou. Você conhece esse dado, Lucas? Não conheço, e para mim é novo também, né? Assim, Ele falou, porque eu costumo utilizar 50 miligramas dia, que dá 350. Quando ele falou aquilo, eu fiquei meio com medo. Se você vê nesse caso que eu mostrei aí, o cara usava 50 dias. Miligramas. Não, aquele do corredor, bem antigo, aquele relato de caso, o cara usava 200 miligramas. Mas tem um relato de caso de trombose venosa cerebral, até mandei no grupo, o Lucas. E aí, no final, o autor fala o seguinte: então, quando for prescrever clomifeno, o médico deve fazer uma avaliação hematológica prévia. Também é complicado. Imagina todo paciente chega no teu consultório e pedir fator 5 de Leiden, pesquisa de SAF, pesquisa disso. Tem exame até que demora, que não é coberto pelo plano. Acaba que não é prático. E o que eu ia falar é o seguinte: independente do que você fizer, se você dá um remédio para o cara e dá merda, desculpe o termo, ele vai lembrar do Dr. Lucas. Aquele meu amigo, né? Ele era meu amigo, ele é meu amigo, né? Então, exato, entendeu? Então, eu ficaria desconfortável. Eu tive um doente que eu atendi ele em Dubai, eu atendia lá 2 anos. Depois ele se mudou para a Turquia. Ele tinha um quadro de Daen clássica, era até um argentino. Quadro de Daen, tinha sintoma, tinha testo baixa, a gente prescreveu Nebido, que é o único testosterona que tem no Emirados Árabes. Ele ficou ótimo. Ele se mudou para a Turquia. Aí um dia chegou lá, fez uma TVP, na batata da perna. Aí a esposa, que se dá muito bem comigo, brasileira, falou: doutor Ricardo, seja sincero, isso pode ter sido causado? Eu falei: pode. Do mesmo jeito que pílula anticoncepcional em mulher também pode causar. Então, como eu tinha uma relação boa com a paciente e ele tinha indicação, e essa história de trombose não tinha, né? Surgiu no meio do tratamento, mesmo assim eu fiquei desconfortável. Imagina, né, esse cara que já teve uma trombose, aí a próxima trombose que ele tem seja uma trombose cerebral, sei lá. O Conrado falou isso mesmo, 280 semanal, e ele deu um exemplo de um paciente dele, não sei se você lembra. E fez um TEP, né? Basílica, eu acho que foi de Basílica, não sei. Foi algo semelhante. Aí eu também, hoje eu estou com 25 miligramas dia, viu, Marcelo? Aí a gente pode fazer também, o Lucas, eu pensei depois daquela aula, de segunda a sexta, né? Sei lá, faz aí 50 miligramas de segunda a sexta, dá 250,
Em algumas discussões aqui, até do próprio Quinta Potência, não sei se foi o doutor Francisco que falou, que às vezes ele costuma dar 1 ou 2 comprimidos para o cara na semana, e isso é suficiente para segurar a testa e a libido dele. Então, assim, tem muito ainda que a gente aprender do clomifeno, não sei. Essa dose correta. Com certeza. Agora, teve aquele estudo de 2018 do grupo de urologia americano, que os caras usaram em 300 e tantos pacientes por 7 anos. Era um estudo até esquisito, porque eles não descreviam nenhum efeito colateral grave. Porra, nem umzinho, assim. Mas depois daquilo eu até me animei. Eu falei, pô, beleza. Então, Só fala de turbação visual. Só diplopia e turbação visual. Ah, mas é um caso difícil, o Lucas. Você vai conversar, talvez espere. E outra coisa, vai rolando, manda para o hemato, faz toda aquela bateria, né? De repente até descobre que ele tem uma trombose. Você pode sair por cima nessa daí, né? Mas, assim, eu acho que de toda sorte, qualquer fenômeno tromboembólico, cardiovascular, até os próprios guidelines falam, pelo menos 6 meses, né? Sim. Eu acho que se eu fosse fazer alguma coisa, eu esperaria mais para frente. Verdade. Vai nesse caso. Obrigado por compartilhar. O uso do gel poderia dar um pouco mais de tranquilidade para a gente na hora de fazer a reposição dos pacientes, ao invés do nebido, o gel. Em se pensando em eritrocitose, sim, porque eles não fazem picos suprafisiológicos, né? Então, assim, o gel, ele aumenta o hematócrito, mas não tanto quanto as testosteronas, principalmente as de curta, duratestrona e deposteron, né? Agora, o gel, pensando em ser bem generoso, bem cauteloso, e se pensando em uma testo exógena, mesmo porque ele vinha com exógena e é um cara de 37 anos sem filho, então, antes de eu entrar com exógena, eu ia ponderar por que é que você está usando exógena, né? Saber o porquê iniciou. Ser um estímulo endógeno, enfim. Ótimo. Alguém quer fazer uma pergunta, um comentário? Francisco, ligou o microfone, faz. Camilo, depois. Eu estava pensando no caso, eu acho que esse paciente, se ele está tomando xarelto, ele já tem uma certa proteção, né? Eu uso clomifeno só 25 miligramas, eu acho que até por conta da aula do Conrado, ele faz 3 vezes por semana, 50 miligramas, eu acho que é suficiente. Ontem eu dei para um paciente que é bastante obeso, 50 miligramas, 3 vezes por semana, e com certeza vai subir testosterona. Quando você usa o gel ou testosterona, né, você está inibindo o eixo e isso causa uma atrofia testicular, inclusive com diminuição bastante importante. Se você tiver que reverter isso aí, você vai ter um problema lá para frente. Eu acho que clomifeno funciona, sim. O Conrado falou de algumas outras situações que eventualmente se cai depois com o uso do clomifeno, você pode introduzir drogas associadas e volta a reverter, né, subir testosterona. Eu achei muito interessante a aula do Conrado, aprendi bastante. Aliás, é uma aula que eu tenho que revisar, porque uma série de drogas que ele usou eu nunca tinha ouvido falar. E eu acho que a gente está aprendendo, né? Mas eu não gosto de usar testosterona, eu uso testosterona somente se o paciente realmente não responde. Normalmente são pessoas idosas. Vale sempre a pena examinar esses pacientes. Muitos desses pacientes têm varicocele. Se você faz o diagnóstico de varicocele, só de operar você aumenta, em média, 100 nanogramas de testosterona. Isso tem que ser colocado. Eu tenho feito correção de varicocele, eu saí um pouco da história de pensar em esterilidade, etc. Agora eu estou pensando em saúde. E se varicocele causa mal ao testículo, por que não operá-la, independente da idade? Eu estou com um paciente com 50, 52 anos de idade que eu corrigi a varicocele explicando as consequências. E óbvio que tem alguns pacientes que têm varicocele que não aparece lá com 16, 17, 18 anos, vai aparecer aos 40, 45 anos de idade. Então, manter testosterona é um hormônio muito importante para a fisiologia da dinâmica do nosso organismo. Entre todas as ações que tem um cara que trabalha com a vida intelectual, etc., não pode ter testosterona baixa, porque o raciocínio diminui, é nítido. Os pacientes falam isso com uma certa frequência. Nossa, como eu melhorei a minha memória e o meu raciocínio. Eu estou muito melhor, doutor. Só isso aí já vale a pena. Não estou nem falando em sexualidade e outras coisas.
né? Eu acho que é uma coisa que nós temos que cada vez ficar ligados porque a gente está ajudando a saúde geral desses pacientes. É isso que eu penso. A gente fala, ô Ricardo, você tem visto aumento de hematócrito importante com o clomifeno? Não, nunca tive. Nunca tive. A gente, às vezes, vê com testo, né? Até com derivado de longa. Eu tive tive um caso agora, obeso, né? Aquela coisa toda, que já estava ali com 50 de hematócrito. Estava com 50 e eu ia começar alguma coisa. Aí ele tomava um diurético. Aí eu falei, meu amigo, vamos diminuir a dose desse diurético aí, aumenta o valsartana, mas com clomifeno nunca tive. Valdir, quer fazer um comentário, Valdir? Não, sobre esse caso aí, eu acho importante, o Arquimedes até comentou na reunião, na palestra dele, sobre o dedímero. O dedímero é muito importante para esses pacientes que têm trombose, tá? E que protege legalmente quando o dedímero está normal, tá? Eu acho que é um exame que a gente precisa sempre colocar também, entendeu? No nosso prontuário, tá? Para proteção legal. O dedímero a gente usa hoje muito na Covid, tá? Gostei, doutor Valdir, gostei. Exame fácil, não tinha pensado, vou começar a pedir também. E paciente acima de 500, entendeu? Ele já tem uma contraindicação. É um paciente que pode ter uma trombose acima de 500. Então, eu acho assim, são pacientes que a gente tem que agregar isso no nosso prontuário hoje, o dedímero, principalmente paciente igual o do Lucas, que já teve uma trombose. Isso é uma proteção legal. E eu acho assim, o Arquimedes sempre diz na palestra dele também, que no momento que está tomando xarelto, ele está protegido, né? Está protegido e pode entrar com clomifeno. Foi isso que ele disse. Não, eu até questionei ele sobre a trombose, né? Essas doenças trombóticas. Eu acho importante isso para proteger nós legalmente. Muito bom o comentário, muito bom, porque é um exame fácil, né? É interessante que a gente fala tanto de fenômenos tromboembólicos, Ricardo, com o uso de testosterona, mas não tem relatos, né? Testosterona, não tem um estudo mostrando quem não usa, quem usa e se teve algum evento trombótico, né? Normalmente, esses pacientes, eles estão usando testosterona e tem algum quadro de doença hematológica, de trombofilia, que seja. Mas é interessante isso aí. A gente tem sempre esse receio, eu acho que deve ter mesmo, né? Ô, Lucas, teve um estudo do JAMA, é capaz de você lembrar mais do que eu, que avaliou a reposição de testosterona e trombose. Você lembra desse estudo? Deve ter uns 2 anos. Vou botar aqui, ó, JAMA, testosterone, mas aí eu teria que ler esse estudo. Aí eu já vi pessoas demonizando testosterona por causa desse estudo, e já vi pessoas também criticando o estudo. É aqui, ó, novembro de 2019. Associação de terapia com testosterona com risco de TVP em homens com e sem hipogonadismo. Como é que é o estudo? Aí eles pegaram 39 mil pacientes do banco de dados, acho que é norte-americano, e aí avaliaram quem tinha que tomar. Eles avaliaram o caso de trombose e quem tinha prescrição. Lembrando que nos Estados Unidos essas prescrições são todas documentadas pelo Medicare, né? Aquele sistema. Aí ele concluiu assim, ó, terapia com testosterona esteve associada com aumento de trombose a curto prazo em homens com e sem, com alguma evidência que a associação era mais pronunciada em homens mais jovens. Esses achados devem levantar cuidado. Eu vou mandar lá no grupo isso aqui, Lucas. Beleza. Mas a gente pode ler com mais calma também, depois a gente lê. Perfeito. Vou mandar aqui. Ok. Francisco Uri, sua pergunta, por favor, querido. Muito boa a apresentação de todos aí, Henrique. O debate sempre muito elucidativo, acrescentando muito, enriquecendo muito. Só que, diante dessa situação aí, como eu sugeriria aí uma campanha, de repente, da medicina desportiva, da Sociedade Brasileira de Urologia, da endocrinologia, nas academias, né? Porque, infelizmente, o pessoal está na academia, vão lá, os profissionais lá
de educação física, sempre estimulando o uso de anabolizantes, aquelas coisas todas, né? E depois esses pacientes aparecem no consultório com o testículo atrofiado, com as queixas, né? Do hipogonadismo deles, aquele negócio todo, e mostrar, né, que a falta do exercício é prejudicial à saúde, mas enfatizar isso aí, como foi colocado aqui hoje, que o excesso também é prejudicial. Eu acho que eles não têm essa consciência que o excesso é prejudicial, essa compulsão, né? Acho que caberia aí a gente pensar mais para frente algo educativo nesse sentido, com um trabalho em conjunto com as sociedades, né? Que está mais diretamente envolvida com essa situação aí. É só a minha sugestão e parabéns a todos aí. Certeza. Obrigado, viu? Mas concordo em gênero, número e grau. Ok, pessoal. Camilo, sua pergunta. Doutor Ricardo, doutor Alexandre, qual o nível de prolactina que a gente tem que começar a se preocupar? Eu pergunto isso que tenho pego muitos pacientes, acho que todo mundo pega aí com aquela prolactina ali tocada de 40, 50. E Olha não só, sei qual é o pessoal. nível que a gente tem que preocupar. Uma segunda pergunta, se vocês veem alguma diferença da testosterona gel para creme, que a gente manda manipular, se tem alguma diferença na absorção, se um melhor que o outro. E antes de passar a bola para vocês, eu pedalo tem 5 anos. Eu também acordo 4 da manhã para pedalar, pedalo em grupo, pedalo sozinho. Assim, vocês dois falando aí, eu vi um filme aqui na minha vida nesses 5 anos. Já dosou a testosterona? Praticamente aconteceu tudo o que vocês falaram. A única coisa que eu não fiz foi tomar bomba ainda, mas não vou tomar também, não. Já dosou a testosterona? Esses dias agora, mas depois que eu tive Covid, deu um pouquinho de interferência. Ah. Deu baixa. Culpa Ó, do Covid. eu vou responder a primeira, porque a segunda eu não sei dizer. Mas o normal da prolactina é até 15, 20 em homem e até 20, 25 em mulher. Em geral, valores discretamente aumentados, maiores do que esse valor e abaixo de 100, não são causas patológicas, ou são causas farmacológicas, ou são causas artefatuais, como a presença de macroprolactina, medicamentosas, antidepressivo, antihipertensivos, maconha, cocaína, droga ilícita, álcool, opioide e assim por diante. Então, em geral, prolactina até 50, um pouco mais, não preocupa. Vale a pena repetir em repouso, sem estresse. Se não houver clínica em mulher, amenorreia, galactorreia, e no homem, se não tiver clínica sexual, fazer a pesquisa de macroprolactina. Agora, normalmente os microprolactinomas dão acima de 100 e normalmente acima de 200 são os macroprolactinomas. Eu tenho microprolactinoma entre 50 e 100? Eu tenho, mas não é o mais comum. O mais comum são as causas fisiológicas, gravidez na mulher, são as causas farmacológicas, como eu mencionei, e não esquecer que hipotireoidismo e doença renal crônica também são causas de hiperprolactinemia. Hipotireoidismo, não esquecer de dosar o TSH. A partir de quanto você começa a pedir a ressonância de célula túrcica? De acordo com a diretriz, acima de 100. Mas se eu pegar entre 50 e 100 e não achar nenhuma causa identificável, pelo não, pelo sim, acabo pedindo. Ok. Acho que estamos no final, né, pessoal? Alguém quer fazer mais uma pergunta, aproveitar a oportunidade? Só queria agregar uma coisa. Hoje, os psiquiatras estão usando muito neurolépticos, tá? E é um dos grandes medicamentos que aumenta a prolactina. Quetiapina, Seroquel. Exatamente. Tem razão, doutor Valdir. Supan, Supirida. E dizem que a supirida é um excelente antidepressivo. É muito antigo, mas dizem que tem gente que só sai da depressão com o Supan, que é o supirida. Então, ficar atento, né? Exatamente. Maravilha, pessoal. Obrigado, pessoal. Gostei muito. Me convidem mais. Alexandre, coitado, está lá. Vai ficar preso aí no consultório, Alexandre. Vai embora. Obrigado, Henrique. Obrigado a todos aí pela discussão. E boa noite, bom descanso a todos. Alexandre tem paciente marcado para 11 horas. Daqui a pouco está chegando gente lá. Menor chance. Vou agora assistir o jogo, Brasil e Chile. E é verdade, está certo.
Eu vou atender essa sugestão de vocês de convidar mais vezes para se apresentar. Foi uma noite muito proveitosa, informações valiosíssimas. Gente, essa aula vai ficar gravada no YouTube. Amanhã eu vou disponibilizar o site para todo mundo. Todo mundo vai ter a oportunidade de ver e rever. Quero agradecer. Henrique, Diga. Vou deixar uma sugestão. Quando você quiser, mais para frente, a gente pode falar de obesidade e hipogonadismo, porque é o dia a dia do consultório. Síndrome metabólica, por aí. Por aí. Maravilha. Obrigado. Boa noite, boa noite. Muito obrigado pela presença de todos. Uma ótima noite e até semana que vem. Um abraço. Boa noite. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau.